Graça e paz, meus irmãos. Amém? Estamos todos bem? Se não tiver, vai ficar em nome de Jesus. Nós vamos seguir na nossa viagem, por assim dizer, na carta de Paulo aos Filipenses. Abra sua Bíblia e deixe sua Bíblia aberta, enquanto nós estivermos aqui no segundo capítulo de Filipenses, no Filipenses, segundo capítulo, versículos 12 a 18, hoje à noite. Filipenses 2, do 12 ao 18, a palavra de Deus, ela diz assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor, nós lemos a Tua palavra mais uma vez. E o que nós continuamos precisando nesta noite é que o Teu Santo Espírito ilumine a todos nós que aqui estamos. Nos faz compreender esta palavra, nos faz crer nesta palavra, nos faz ouvir a Tua doce voz nesta noite, porque foi por causa da Tua voz, da Tua palavra, que nós viemos aqui. Fala conosco, abençoa cada vida que aqui está, em nome de Jesus que nós choramos, Senhor. Amém. O que é que nós temos feito da nossa vida como cristãos? Nós temos buscado desenvolver a nossa salvação em Cristo? Ou será que estamos com a nossa vida cristã paralisada? Será que paramos no meio da história? Ou será que estamos dando continuidade ao trabalho que o Senhor mesmo começou em nossos corações? A sua vida espiritual, meu irmão, é marcada por temor e tremor diante do Senhor? Ou será que autoconfiança, soberba ou orgulho? Você obedece com alegria ao Senhor? Você de fato faz o que faz para Deus e diante de Deus, por se sentir alegre, movido por gratidão? Ou será que não? Talvez faça por obrigação, murmurando e reclamando. Temos nós, como igreja, todos nós, como igreja do Senhor, como aqueles que foram alcançados pelo Senhor, nós temos brilhado como luzeiro? Ou será que o mundo, quando olha para nós, nos confunde no meio dessa geração perversa, dessa geração corrupta? Desde o início desta carta, desde o capítulo 1, do versículo 1 até este momento que nós vimos na semana passada, até o versículo 11 do capítulo 2 de Filipenses, Paulo saúda essa igreja com alegria e gratidão, demonstrando que eles eram amigos e reafirmando a sua confiança em Deus,
dizendo que acreditava que o Senhor haveria de completar a boa obra que havia começado na vida daqueles irmãos da igreja de Filipos. Ele explica que suas cadeias já estavam servindo para o evangelho. E eu expliquei a vocês que Paulo usava a rotatividade dos guardas que estavam na prisão e que mudavam de um ponto a outro do Império Romano, que, diga-se de passagem, era muito vasto naqueles dias, e ele pregava para aqueles guardas, e quando os guardas eram mandados para outros locais do território, eles levavam com isso o evangelho e pregavam a palavra do Senhor depois de terem sido evangelizados pelo apóstolo Paulo. O certo é que, em seguida, Paulo faz alguns apelos para essa igreja de Filipos. Ele apela para a unidade, para a humildade daqueles irmãos, para a solicitude, para que eles tivessem a capacidade de servir uns aos outros, de se colocar diante do Senhor e servir uns aos outros como o Senhor Jesus fez. Logo, um pouco antes desse momento aqui no texto, nós vemos Paulo exaltando a atitude de Jesus, que mesmo sendo Deus, não usurpou de ser igual a ele nesse instante de sua encarnação, e simplesmente se humilhou, morrendo até mesmo a morte de cruz. E ele disse que esse exemplo de Cristo precisava guiar cada um de nós em nossas vidas pessoais, como precisava guiar a vida dos irmãos de Filipos. Jesus foi exaltado sobremaneira, porque foi humilhado sobremaneira. Paulo escreve, então, reconhecendo a obediência dos filipenses nesse trecho que nós lemos. Nesse trecho aqui que nós lemos, Paulo reconhece a obediência daqueles irmãos, mas, ao mesmo tempo, ele fala de um perigo. Ele fala de um perigo e ressalta uma situação perigosa, que era uma tendência de depender excessivamente da presença de Paulo na vida deles. Eles não podiam depender demais de Paulo, além do que Paulo já havia abençoado a vida deles, além do que Paulo já havia feito na vida deles, era preciso que eles agora, Paulo estando preso, eles precisavam andar com as próprias pernas. E Paulo alerta para esse perigo. A ausência de Paulo, o medo, talvez pela ausência de Paulo, a dúvida que existia no coração daqueles irmãos deveria levá-los à maturidade e não à estagnação. Afinal de contas, não é esse o propósito do sofrimento nas nossas vidas. Não é por isso que o Senhor permite que nós soframos o que nós sofremos tantas vezes. É para que nós cheguemos à maturidade. Quando nós alcançamos essa maturidade, se cumpre o propósito do Senhor nas nossas vidas. Esses versículos 12 a 18 que nós lemos hoje à noite aqui, se conecta diretamente com os versículos 5 a 11, anteriormente, que nós lemos no domingo passado. Cristo humilhou-se e foi exaltado, como eu disse, e agora Paulo aplica essa verdade à vida prática da igreja. É como se Paulo estivesse dizendo para aqueles irmãos, diante do que eu estou lembrando a vocês, que o Senhor Jesus fez pela vida de vocês, o que é que vai representar isso na vida prática, no cotidiano, na vida real de vocês, que efeito esse ato de humilhação de Jesus terá, e o fato dele ter sido exaltado também, o que vai mudar na vida de vocês. Porque nenhuma exposição da verdade bíblica, nenhuma exposição do texto sagrado deixa de ter algum propósito específico da parte de Deus. Todas as vezes que a Bíblia é lida, Deus tem algo para falar com cada um de nós. E cabe a nós colocarmos os nossos ouvidos atentos, porque Deus irá falar conosco. Na divisão desse texto aqui, nós vemos que Paulo primeiro fala de luzes resplandecentes que produzem uma alegria mútua. Eu vou explicar mais à frente sobre isso. Ele fala sobre uma salvação que precisa ser desenvolvida e fala também sobre esses luzeiros que resplandecem. Porque Cristo havia obedecido, havia sido exaltado. E isso era motivo suficiente, segundo o que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos, para que eles desenvolvessem a salvação que haviam recebido e brilhassem como luzeiros. Paulo, então, nos mostra nesse texto, nos ensina nesse texto, nos lembra através dessa palavra, desses versículos 12 a 18 do 2º capítulo,
que é preciso que eu e você, todos nós, desenvolvamos a nossa salvação, a fim de que nós possamos brilhar como luzeiros, como ele estava dizendo que a igreja de Filipos precisava fazer. Deus operou de uma forma poderosa no meio daquele povo, e Deus não ficou simplesmente na salvação. Além de Deus encontrar os irmãos de Filipos como os mortos em delitos e pecados, além de fazer a ressuscitação desse povo, além de fazer com que da morte eles viessem à vida, o que Jesus faz em seguida é desenvolver essa salvação a fim de que eles provassem mais de uma comunhão plena e viva com o Senhor que os havia salvado. Era preciso não somente ser salvo, era preciso não somente fazer parte da igreja, era preciso não somente ir para os cultos, mas era preciso brilhar como luzeiros. Era o desafio que Paulo estava fazendo àqueles irmãos da igreja de Filipos. Atento no versículo 12, que nós lemos agora há pouco. Abra sua Bíblia e olhe para ela enquanto nós estivermos lendo. No versículo 12, Paulo diz: assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Paulo faz uma conexão com os versículos 5 a 11, quando ele diz: assim, pois. Paulo está dizendo, da mesma forma, e pelo fato de eu ter dito o que eu disse a vocês nos versículos 5 a 11, atentem para o fato de que Cristo, ele está dizendo para os irmãos de Filipos, Cristo foi exemplo de obediência, e por isso foi exaltado. E o mediador concede forças celestiais para que essa obra continue. Mas qual é a obra? Qual é a obra que precisava continuar acontecendo? O que era essa salvação que precisava ser desenvolvida na vida dos irmãos da igreja de Filipos? Paulo começou alertando esses irmãos, falando sobre esse perigo da dependência da presença de Paulo. Paulo lembra a eles: olha, quando eu estive entre vocês, vocês eram obedientes. Quando eu estive entre vocês, eu vi a obediência de vocês. E Paulo lembra isso dizendo: assim, pois, meus amados, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora. Muito mais agora que vocês não têm o irmão mais velho. Muito mais agora que vocês não têm alguém mais experiente na vida de vocês. Muito mais agora que eu não estou presente fisicamente para abençoar a vida de vocês. Agora é hora de obedecer. Agora é hora de desenvolver a salvação. Agora é hora de brilhar no meio dessa população corrupta e perdida da cidade de Filipos. Continue desenvolvendo a salvação. Quando Paulo diz isso aqui, ele indica um esforço contínuo. Preste atenção a isso, olha para cá. Meus amados adolescentes, olhem para cá em nome de Jesus. Quando Paulo diz desenvolver a salvação, ele está falando sobre um esforço que precisa acontecer de forma contínua. Ele está dizendo que se o Senhor começou a trabalhar na vida daqueles irmãos de Filipos, não era hora de relaxar, não era hora de parar, não era hora de deixar de prestar atenção naquilo que o Senhor queria fazer ainda na vida deles. Mas agora era preciso enfatizar a santificação na vida deles. Depois de sermos salvos, depois de sermos tirados das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, transportados das trevas, tirados da escuridão, para vivermos uma vida agora santa, era preciso que cada um daqueles irmãos que haviam vivido tudo isso, agora trabalhassem se afastando da desobediência. De acordo com a teologia reformada, de acordo com a nossa teologia, nós cremos que a salvação tem basicamente, principalmente, 3 dimensões na obra que Deus está fazendo sobre a vida de cada um de nós. A primeira santificação que acontece na nossa vida se chama santificação posicional. Nesta santificação, o que acontece é que nós somos separados do mundo por Deus. Nós somos tirados do mundo e colocados no altar do Senhor. Nós somos agora separados, e essa
é uma atitude do Senhor, é um aspecto definitivo de santificação. Porque é isso que significa ser santo. É isso que significa ser santo, ser separado, ser colocado à parte do mundo, ser colocado distante do mundo. Nós passamos por isso. O Senhor mudou a nossa posição nesse mundo. Nós não estamos mais perdidos. Nós não estamos mais sem eira nem beira. Nós não estamos mais ao léu. Não vivemos mais como queremos. Mas nessa santificação posicional, no momento da nossa conversão, o crente é separado por Deus. Ele é colocado num mundo à parte. Ele é declarado santo no sentido de que pertence ao Deus que é santo. O Espírito Santo opera no crente, mortificando o pecado. Mas é preciso que primeiro, antes da santificação progressiva, aconteça essa santificação posicional. Em Cristo, o crente já é chamado santo. Em Cristo, o crente já é considerado santo, mesmo ainda lutando contra o pecado e contra a desobediência. Acontece, então, em primeiro lugar, uma santificação posicional. E ela aconteceu no dia que o Senhor Jesus começou a habitar nos nossos corações, nas nossas vidas. Depois dessa santificação posicional, acontece a santificação progressiva. O desenvolvimento dessa salvação vai acontecer na medida em que nós vamos nos afastando da desobediência. Na medida em que nós negamos a desobediência como um estilo de vida. Na medida em que nós nos revoltamos até contra um estilo de vida que acha que ser cristão é possível e perfeitamente combinável com uma vida envolvida com desobediência e pecado. Não, o que nós estamos experimentando da parte de Deus é que, além de uma santificação posicional, nós precisamos de uma santificação que progride. Nós precisamos ser mais santos amanhã do que fomos hoje. Nós precisamos ser mais santos no final deste ano do que como começamos este ano. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: se alegrem pelo que Deus fez nas suas vidas, mas vocês têm que ser mais santos ainda amanhã do que já foram hoje. Isso significa desenvolver a salvação. O Espírito Santo opera essa mudança no crente. Ele começa a transformar aquilo que trazia alegria, aquilo que era prazeroso, começa a transformar em motivo de choro. Começa a transformar em motivo de angústia, em motivo de desespero às vezes. Diferente da posicional. A santificação progressiva envolve esforço seu, meu irmão. Envolve esforço de sua parte. Exige disciplina espiritual. Exige luta contra a carne. Exige luta contra todo o pecado que se manifesta nas nossas vidas. Nós não ficamos passivos esperando que Deus derrame santificação progressiva nas nossas vidas. Mas quando o Senhor inquieta os nossos corações por causa do pecado, nós corremos para longe do pecado e não para junto dele. Além dessas atitudes, nós temos como ajudantes, como auxiliadores dessa santificação que precisa continuar acontecendo nos nossos corações. Nós temos os meios de graça, que são a palavra e os sacramentos, o batismo e a ceia. Esse é o desenvolvimento da salvação no aspecto prático, porque nós não somos um povo e não fomos chamados para ser um povo de teoria. Nós não fomos chamados para sermos um povo de discurso bonito, de retórica afinada. Não, nós não somos o povo do discurso, precisamos ser o povo da prática. O povo que coloca em prática a palavra porque crê que ser salvo não basta, mas é preciso desenvolver essa salvação. Como Paulo estava orientando aqueles irmãos da igreja de Filipos. Passamos pela posicional no dia da conversão. Vivemos e precisamos viver a progressiva todos os dias, porque ela progride nos afastando da desobediência. E viveremos todos nós a santificação final ou consumada na glória. Na glória. É a santificação perfeita que ocorrerá na glorificação. Nesse estágio, o crente será completamente livre do pecado. Não haverá mais tentação, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais tristeza, porque na glória nós seremos feitos livres da desobediência e do pecado. Na santificação posicional, então, somos separados para Deus.
Na santificação progressiva, estamos sendo transformados por Deus. E na final, seremos perfeitamente santos diante do Senhor. A mensagem, então, é de esperança. É que nós não seremos eternamente escravos dessa carne. Nós não viveremos lutando contra a desobediência até o fim, eternamente, mas antes de chegarmos à glória. Antes de provarmos de uma vida plena, perfeita com Deus. Estaremos livres dessa desobediência, a fim de que possamos viver na eternidade. Nós estamos falando, meu irmão, minha irmã, e Paulo estava falando para aqueles irmãos de Filipos, estava falando sobre luta. Paulo estava falando sobre guerra. Paulo estava falando sobre não relaxar no meio de uma guerra. Paulo estava brincando sobre não brincar de desobedecer, como se desobedecer a Deus fosse algo normal. Não, precisa trazer choro para o nosso coração, precisa trazer lamento. É uma luta contra o mundo, é uma luta contra a carne, é uma luta contra o diabo. Nós não estamos nesta salvação para sermos pessoas indiferentes. Nós não estamos e fomos alcançados por essa salvação para termos um espírito de desrespeito, de falta de respeito, de indiferença, de confiança própria, de orgulho, de justiça própria, não. Todos nós fomos salvos, mas no espírito de sinceridade, no espírito de reverência, no espírito de confiança em Deus e de humildade. Reconhecendo que se estamos de pé, é preciso vigiar para que a gente não caia. Paulo diz algo muito parecido quando escreve a sua primeira carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo 2, versículo 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Paulo não somente recomenda isso para os irmãos, mas Paulo vive esse temor e esse tremor na própria vida. Hebreus 12, 28 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Temor. Temer a Deus, eu já expliquei, mas não custa repetir. Temor ao Senhor significa respeito e submissão. Não venha dizer que você teme a Deus se você não respeita o Senhor e não se submete a Ele. Mas aquele que teme ao Senhor, respeita e se submete. O problema é que muitas vezes nós estamos com obediência condicionada à presença humana, à presença de um fiscal humano. Ah, se existe alguém da igreja que pode me ver aqui, então eu vou ser crente. Ah, se existe alguém que pode me ver e me denunciar para o conselho da igreja, não, então eu vou ser obediente e vou ser santo. Nós não precisamos dessa obediência. O que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos é: sejam obedientes, como vocês foram na minha presença, sejam na minha ausência. Porque aquilo que Paulo não via, Deus via. A vida ocorre corandel. A expressão em latim diz que a vida ocorre diante da face do Senhor. Não precisa que eu veja, meu irmão. Não precisa que ninguém da igreja veja. Deus nos vê 100% do tempo. E se você está muito preocupado, talvez com a minha opinião, com a opinião de Vando, com a opinião de alguém do conselho aqui da igreja, dos líderes, eu acho que você deveria se preocupar com a opinião de Deus. Porque Ele viu o que eu não sei. Ele sabe o que eu nunca vou saber. Então eu não sou perigo para a sua vida. Mas você brincar de ser santo, fingindo ser santo, achando que está enganando todo mundo, quando está na frente de alguém que é crente. Você está enganando a si mesmo e não a ninguém. Você não consegue enganar ninguém, mas só a si mesmo. É preciso desenvolver essa salvação, mesmo quando estamos sozinhos, mesmo quando estamos na ausência de líderes, mesmo quando não tem ninguém nos vendo. É preciso que a gente se apoie totalmente em Deus e lembre que Ele está vendo o tempo inteiro. Mas às vezes na nossa vida há uma espiritualidade marcada por autoconfiança, soberba. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Em Tiago 4,7, Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Preste atenção a isso, olha para cá. Olha para cá. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo você pode enfrentar resistindo, não cedendo à tentação dele. Mas diante de tentações, o crente de verdade corre. Sabe o que é correr? Lembra daquele atleta da Olimpíada, Usain Bolt, que fazia um raio assim que os jovens imitavam? É correr diante da tentação. O diabo, ele foge da gente quando a gente resiste a ele, quando a gente não faz a vontade dele. Mas diante da tentação que se apresenta, a gente corre, não brinca de achar que é super crente. Porque todo mundo que brincou de ser super crente caiu. Todo mundo que brincou de ser super crente descobriu que de super não tinha nada e talvez nem crente seja. Porque o certo é que nós precisamos e podemos peitar o diabo, mas a tentação não. Se eu sei que aquilo tem a aparência de mal, se eu sei que aquilo pode potencialmente me ofender, é de lá que eu corro, é para longe que eu fujo, porque não tem bom, meu irmão, não tem bom, não tem ninguém que tenha alcançado um estágio espiritual mágico que esteja imune ao pecado. Não sou eu, não é você, nenhum de nós tem condições de enfrentar isso. Mas o que nós precisamos enfrentar, como Paulo está dizendo para os irmãos de Filipos, é desenvolver a nossa salvação. É nos afastar mais do pecado do que já nos afastamos. Porque agora, no versículo 13, ele vai dar um incentivo. No 12, ele fez uma exortação. No 12, ele chama atenção para eles do que eles precisavam fazer. Mas no 13, ele dá um incentivo. Porque no 13, ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Preste atenção a isso. O temor a Deus não conduz ao desespero. O temor a Deus não conduz ao desespero por uma razão muito simples. Porque Deus opera em nós tanto o querer como o realizar, e eu vou lhe explicar a partir de agora sobre isso. Eu não consigo, sinceramente, entender como alguém que diz que está diante do Evangelho e consegue se orgulhar do ponto de vista religioso, se achando muita coisa. Eu não consigo, não entra no meu juízo, eu vou dizer por quê. O Evangelho entra nas nossas vidas, estando nós mortos em delitos e pecados. Concorda com isso? Amém? Estávamos mortos. O mérito de um morto eu não consigo saber qual foi. Ele vai ser ressuscitado, participa passado do verbo, ele está sofrendo a ação. Ele não tem nada de participação nisso. Aí você pensa, que maravilha, agora que o Senhor me salvou, agora eu vou ser um crente super espiritual, porque agora eu vou ser santo, porque eu entendi e eu sou bom e eu sou o cara que sabe de tudo da Bíblia. Deixa eu te dar uma triste notícia. Quando Paulo diz no versículo 13, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. É Deus quem vai no seu coração e diz assim: crente, seja santo e se afaste do pecado. Aí você podia dizer, mas então eu tenho o mérito de conseguir me afastar do pecado, de realizar o que Deus colocou no meu coração. Mentira. Porque Deus não faz só mover a sua vontade de ter nojo do pecado. Ele também lhe capacita para realizar. Então vamos recapitular a história. O Evangelho entra nas nossas vidas e nos encontra mortos. E quando Deus ressuscita esse morto, essa pessoa que foi ressuscitada, ela só consegue desejar alguma coisa que preste e realizar alguma coisa que preste na vida dela por culpa do Senhor. Então, onde está o nosso orgulho? Onde está o nosso mérito? Onde está a nossa grande habilidade em ser super crente? Não existe super crente.
Não existe nem crente direito para ser exaltado. Nós só fomos salvos pela graça, fomos alcançados pela misericórdia. Nós tivemos a nossa vontade transformada pelo Senhor e a capacidade de obedecer só existe porque Deus operou isso em nós também. O que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é que desenvolvam a salvação de vocês. Ele faz essa exortação no 12, mas no 13 ele está dizendo, não se preocupem, porque é Deus quem vai operar isso em vocês. A tarefa que ficou para vocês executarem, é Ele que faz também. É verdade, sim, que com a minha colaboração, porque afinal de contas a minha vontade foi tolhida, foi movida para que eu deseje também ser santo. E aí Paulo diz para eles, vai dar certo. Vai dar certo. Desenvolvam a salvação de vocês. Caminhem neste caminho. Mas se você não se mantiver ligado à videira, mas se você não se mantiver, estiver tentando fazer esta obra, estiver esperando Deus fazer na sua vida esta obra de desenvolver a salvação, se você estiver ligado na videira, você vai conseguir tanto quanto uma lâmpada desconectada da energia consegue ser ligada. Você vai conseguir ser santo se não estiver ligado a Jesus, se não estiver ligado à videira, através de uma vida de oração, de santidade, de leitura da Bíblia. Você vai conseguir ser tão quente quanto um ferro desligado de uma tomada. Você vai conseguir absolutamente nada se não está ligado à videira que é Jesus. Porque no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 4, Jesus advertiu muito antes de Paulo, muito antes que Paulo dissesse qualquer coisa à igreja de Filipos, Jesus já havia dito, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Jesus, nesse mesmo capítulo 15, ele diz, sem mim, o que é que vocês podem fazer? Sem mim, nada podeis fazer. Ó, grande orgulho. Ó, super crente. Cadê o crente agora? Cadê o orgulho de obedecer? Cadê o seu mérito na história? É porque você está ligado à videira. É porque você está junto de Jesus. É porque sua vida está ligada a Ele. É somente por isso. Porque não custa lembrar as palavras do apóstolo Paulo escrevendo na igreja em Éfeso, aos Efésios, no capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo exorta no 12. Paulo chega no 13 e incentiva, dizendo, olha, só basta se manter em comunhão com Ele, só basta buscar, só basta estar junto, o que vai acontecer é que essa salvação vai ser desenvolvida, você vai ser mais santo. Mas você poderia argumentar, se a gente estivesse conversando, você poderia dizer, mas pastor, eu estou meio desanimado porque eu caio demais. Eu estou desanimado porque eu não consigo obedecer como eu deveria. Eu estou desanimado porque eu já tenho tantos anos de evangelho e ainda faço coisas bestas. Eu me junto a você, meu irmão. Eu me junto a você. Eu já tenho 26 anos de evangelho. 26 não, 28 eu estou fazendo esse ano. E eu me vejo diante de erros tão banais. E eu me vejo diante de coisas que eu já deveria ter aprendido há tanto tempo. Você e eu precisamos lembrar que Deus opera em nós tanto o querer quanto a capacidade de realizar. Nós não precisamos nos desesperar. Deus quer fazer esta obra nas nossas vidas. E eu acredito sinceramente, de todo o coração, numa coisa que Deus quer. Porque quando Deus quer, aquilo acontece. Ninguém pode contra a vontade dele. E Ele quer desenvolver a nossa salvação. Não se iluda, achando que você vai um dia, como cristão, na sua vida espiritual, adquirir autonomia em relação a Deus. Não faz nem sentido.
Estamos caminhando aqui com Deus e dependentes dele, para vivermos eternamente com ele. Que história de autonomia é essa? Que história de se distanciar é essa, de não depender dele? Não, é preciso permanecer em Cristo como um ramo que está ligado à videira o tempo inteiro. É tempo de largar o orgulho, meu irmão, espiritual. Porque se tem uma coisa que humilha o homem, e muita gente não gosta dela por isso, é a graça. A graça é Deus olhar para dentro de cada um de nós e dizer assim: se dependesse de você, você ia somente para o inferno. Por mérito, por merecimento, a única coisa que nós deveríamos receber da parte de Deus é o inferno. É esse Deus que olha para cada um de nós e diz: não seja um orgulhoso espiritual, mas reconheça que toda a salvação, tanto a posicional, quanto a progressiva, quanto a glorificação que virá, tudo isso vem do Senhor e de ninguém mais. Tudo isso vem dele. Porque Deus tem quais propósitos, segundo o texto? Deus quer fazer de nós, igreja, olha para cá, preste atenção, deixa para conversar depois, em nome de Jesus. Deus quer fazer de nós luzeiros. Deus deseja que no meio destas trevas que estão neste mundo, nós sejamos luz. E para sermos luz, Ele precisa nos podar, Ele precisa nos limpar, Ele precisa nos transformar. E aí Paulo vai dizer, depois de exortar no 12 e incentivar no 13, agora no versículo 14, Paulo vai dizer a forma de fazermos isso, quando ele diz, no versículo 14, façam tudo sem murmuração nem contenda. Meu Deus, como é que a gente vai ser luz? Sendo aquele que briga com todo mundo, que discute com todo mundo, que pega confusão com todo mundo, é aquele que acende o fogo da confusão e não o que desfaz. Em Filipenses 2,14, quando Paulo fala aqui sobre murmuração, preste atenção a isso. Quando Paulo fala sobre murmuração, ele está falando sobre um descontentamento interior que se manifesta em queixas, mas muitas vezes reclamações e resistências contra a vontade de Deus, contra as circunstâncias permitidas por Deus na vida de cada um de nós. Não é apenas falar contra alguém de forma aberta, não. A murmuração é coisa bem pior do que isso. Na murmuração, nós temos uma atitude de insatisfação que vai sendo expressa por palavras sussurradas, vai vindo de forma sorrateira, vai vindo de forma cínica. São comentários negativos, críticas ao Senhor, mas críticas constantes e até argumentos internos que ficam só no coração. É aquela pessoa que diz, que coisa maravilhosa, glória a Deus, e no coração está dizendo, Deus não me ama e não quer bem a mim. A murmuração é obedecer externamente, mas manter uma posição interior de desobediência. Murmuração, então, é uma obediência externa. É uma obediência de aparência, não de verdade, não de coração. Nesse contexto aqui, Paulo condena a obediência de má vontade, meus irmãos. O mesmo assunto que eu tratei hoje de manhã na escola bíblica. Murmurar é cumprir o mandamento, mas com espírito rebelde. É aquela pessoa que finge estar cumprindo, finge obedecer e finge até alegria. Mas para os mais íntimos, e na boca miúda, devagarzinho ela vai soltando o veneno e dizendo que só obedece externamente porque é obrigada muitas vezes. É o oposto. Murmuração é o oposto de uma obediência alegre, humilde e confiante no Senhor. Obediência pode ser externa, pode aparentar correção, mas dentro de cada um de nós pode haver uma resistência terrível. A religião verdadeira não é mera obediência externa, mas ela precisa acontecer dentro de cada um de nós. Por isso que Paulo está dizendo, pratiquem todas as coisas sem murmuração. Escrevendo também
à igreja de Corinto, no capítulo 10, versículo 10 da primeira carta, Paulo diz: nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Paulo está falando, sabe de quem? Do povo de Israel no deserto. O povo de Israel no deserto murmurou. E por isso Deus disse assim: essa geração todinha vai morrer aí no deserto mesmo. Não vai entrar na terra santa. Murmuração constante precisa ser trocada no coração de todos nós por uma obediência alegre e voluntária. Argumentações internas contra a vontade de Deus. Eu posso até não ouvir, meu irmão. Muita gente pode não ouvir ao seu redor, mas Deus está vendo. Então nunca se apresente diante de Deus de forma cínica. Por isso que eu disse a vocês já algumas vezes, quando você for orar a Deus, fale o que Deus já sabe. Diga: Senhor, quem está orando aqui é um murmurador. É alguém que reclama 24 horas do dia, que finge obedecer, porque sem confissão não existe perdão de pecado. Se você não confessar exatamente quem você é, você não recebe perdão. Testemunho de todos nós pode ser profundamente comprometido por uma insatisfação permanente, um espírito de queixa permanente. É preciso praticar todas as coisas, mas praticar sem contendas, sem murmurações. Ele diz isso, ele começa a traçar esse caminho para onde o Senhor deseja levar a igreja de Filipos, para no versículo 15 ele dizer para aqueles irmãos: façam isso sem murmuração e sem contendas. Caminhem nessa direção para no versículo 15 ele dizer: para que vocês se tornem irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. É muito interessante imaginar que Paulo escreveu isso há quase 2000 anos. Paulo olhava para a geração dele e dizia que o mundo daqueles dias era corrupto. E hoje, o que é que esse mundo aqui é ao nosso redor, se não é cheio de corrupção e de profanação do nome do Senhor? Ele diz para aqueles irmãos: sejam irrepreensíveis, tanto no julgamento externo quanto no interno. A questão não é ser aprovado por fora. A questão não é receber aplausos por fora, mas é preciso ser sincero no interior. Filhos de Deus sem mancha, brilhando como estrelas no meio desse povo que está aqui. Ou a gente não lembra do que Jesus disse, o Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo 14 de Mateus: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nós não fomos salvos para sermos escondidos. Nós fomos salvos para sermos luz desse mundo, para sermos luzeiros, como Paulo está dizendo à igreja de Filipos. Porque quando nós formos irrepreensíveis e sinceros, sem murmurações, sem queixas internas, sem fingir obedecer para ninguém, vai acontecer o que está no versículo 16, quando ele diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Um evangelho não somente pregado, um evangelho pregado e vivido. Evangelho não somente pregado, não somente anunciado, mas um evangelho vivido. Paulo deseja não ter corrido em vão em relação àqueles irmãos. É como se ele estivesse dizendo: não me deixem ter a sensação de que eu trabalhei em vão pela vida de vocês, irmãos de Filipos. Não deixem que isso aconteça. Porque também Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz algo muito semelhante, quando no capítulo 9, versículo 24 da primeira carta: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Paulo está dizendo: eu já sofri tanto por vocês, eu já me esforcei tanto por vocês, que eu não quero que no final vocês percam justamente o ponto principal, que é o prêmio final. Nos versículos 17 e 18, ele encerra esse trecho, para nos versículos 17 e 18, ele dizer algo tremendo da parte de Deus. Entretanto, mesmo que seja eu vou pedir que todos prestem atenção. Conversas só depois do culto, tá bom? Recebam minha orientação. Pode ser? Vocês não são mais crianças, tá bom? Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Há uma palavra-chave nesse versículo 17. Há uma palavra fundamental nesse versículo 17, que é libação. O apóstolo diz, entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício. O que é que significa isso? Libação é o ato de derramar, era o ato, na antiga aliança, de derramar uma bebida como oferta a Deus. Na Bíblia, geralmente, ou era vinho, ou era azeite, que era colocado sobre a oferta principal. Então, não era a libação a oferta principal. Existia o sacrifício, por exemplo, de um animal para perdão de pecados, e sobre aquele sacrifício, então era colocado esse líquido, que podia ser azeite ou podia ser vinho, por exemplo, colocado ali. A palavra aparece no Antigo Testamento associada justamente aos sacrifícios do sistema levítico. Aparece em Êxodo 20:40, por exemplo, aparece em Números 15, de 5 a 10, e aparece aqui em Paulo. Só que qual era o significado e o que é que dizia isso, o que é que Paulo estava dizendo? Eu queria que você prestasse bastante atenção a isso. A libação aqui simbolizava uma consagração total a Deus. Preste atenção que Paulo não está dizendo para esses irmãos que ele quer ser um sacrifício, ou foi dele qualquer sacrifício, para salvar os irmãos de Filipos. Se a libação era algo que era derramado sobre o sacrifício principal, Paulo está dizendo que, estando na prisão, via o risco de perder a própria vida, e como alguém que ia ser sacrificado por amor a Cristo, além do sacrifício de Cristo, que esse sim foi o sacrifício principal, ele está dizendo para aqueles irmãos, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício, ou seja, mesmo que a minha vida seja cobrada pelo Senhor, para que eu também venha a ser não o sacrifício principal, mas o sacrifício acessório que acompanha o principal. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, olha, não façam a minha vida ser inutilizada, o meu sacrifício por vocês, porque se for preciso que eu morra aqui na prisão por vocês, eu estou disposto a morrer. Mas quanto? Quanto Paulo estava disposto a morrer? E será que talvez Paulo estava disposto a morrer murmurando? Será que Paulo estava disposto a morrer, dizendo, olha, eu vou agir de uma forma a reclamar do Senhor porque eu estou morrendo, porque eu estou sendo oferecido como libação, porque eu estou sendo acompanhado, eu estou sendo aquele que acompanha o grande sacrifício feito por Jesus? É o contrário disso que Paulo está dizendo. Mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Aí o que é que Paulo diz agora? Alegro-me. Alegro-me. Com todos vós, me congratulo. Olha a diferença aqui. Quando Paulo diz alegro-me, ele está dizendo assim, se eu for sacrificado por amor a Cristo e a vocês,
Eu vou ter satisfação interna, pessoal minha, alegro-me. Ele está falando da alegria dele. Mas, logo em seguida, ele diz, alegro-me e com todos vós me congratulo. Eu me alegro com vocês e vocês se alegram comigo. Paulo está dizendo que a vida dele vai ser dada em sacrifício e ele não está reclamando disso. Ele não está triste por isso. Mas ele está dizendo, se alegrem comigo, que eu me alegro com vocês e nós nos alegramos juntos. E aí no versículo 18 ele diz, assim vós também, pela mesma razão, ou seja, pelos mesmos fundamentos, alegrai-vos e congratulo-vos comigo, e congratulai-vos comigo, se alegrem comigo. Eu estou para ser sacrificado, eu estou para ser morto, eu vou ser como libação que acompanha o sacrifício principal, que foi o de Cristo. E eu estou me alegrando com vocês. Eu não estou reclamando, eu não estou murmurando. Mas Paulo estava disposto a ser a libação derramada por amor àqueles irmãos da igreja de Filipos. Alegria, preste atenção a isso, mesmo diante da morte. Alegria mútua, em que Paulo diz, eu me alegro, mas quero que vocês se alegrem também em mim. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 6, Paulo já havia falado, Paulo, na verdade, menciona novamente isso quando diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. No texto que nós lemos, ele cogita isso, mas agora no capítulo 4, verso 6, ele já diz, eu já estou quase morrendo, e o tempo da minha partida é chegado. Mas não vamos encontrar, em nenhum momento da carta, Paulo triste, Paulo ranzinza, Paulo murmurando, Paulo questionando pelos cantos, mas vamos encontrar sempre um Paulo feliz por amor de Cristo. Durante a pandemia da Covid-19, os enfermeiros foram extremamente exaltados por serem profissionais que permaneceram nos hospitais debaixo de um risco constante de morrerem, trabalhando muito além dos limites físicos. Detalhe, se vocês lembram bem, junto comigo, do que aconteceu durante a pandemia, nos primeiros momentos, ninguém sabia como era que alguém morria, ninguém sabia quem poderia morrer, quem tinha mais chance de ficar vivo, a gente não sabia de absolutamente nada. Nem sonhar existia vacina. E no meio desse momento, nós vimos pessoas que mesmo diante do cansaço e do risco de morte, decidiram se oferecer como libação, se oferecer como sacrifício vivo em prol da salvação de outras pessoas. Eles fizeram tudo aquilo para ver gente sendo salva de um vírus, para que um vírus não matasse. O que é que nós estamos dispostos a sacrificar nas nossas vidas? Quais são os riscos que nós estamos dispostos a correr por amor a Cristo? Há eleitos de Deus amados pelo Senhor lá fora, no mundo, que foram agora para o carnaval, encheram a cara de cachaça, se drogaram, traíram, foram traídos, passaram por tudo que é coisa. Será que nós, como igreja, teremos coragem de nos sacrificar em prol de outros que ainda não conhecem o Senhor? Paulo fez assim. Ele se alegrou, mesmo vendo sua vida sendo derramada como sacrifício vivo por aquele povo de Filipos. O que a gente aprende, então, nesta noite com esse texto, é que nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Nós precisamos nos afastar do pecado. Nós precisamos agir com temor e tremor diante do Senhor, sabendo que Deus vai nos ajudar nessa obra, não nos deixará só em nenhum momento desta obra de desenvolver a nossa salvação. Obedecer sim, mas obedecer sem murmuração, obedecer sem reclamação, a fim de que a gente brilhe como estrelas no meio desse mundo corrupto e pervertido. Sustentem a palavra da vida e alegrem-se
mesmo sob sacrifício. Mesmo que a vida exija sacrifício de todos nós. Da mesma forma que Paulo não perdeu a alegria por estar na posição de sacrifício, nós também não precisamos perder essa alegria. No dia de Cristo, quando Cristo voltar, nada que nós fazemos para o Senhor terá sido em vão. Que o Senhor nos abençoe em Cristo, em nome de Jesus. Amado e poderoso Deus, nós te agradecemos, Pai, pelo exemplo do apóstolo Paulo. Mas queremos confessar, Senhor, que muitas vezes nós não temos desenvolvido a nossa salvação como o Senhor deseja. Muitas vezes nós temos titubeado, andado com dúvida, cogitando entre dois caminhos, não sabendo exatamente aquilo para o que nós fomos salvos. Nesta noite nós te pedimos que o teu Santo Espírito nos visite, Pai, com poder e autoridade, que o Senhor nos visite e corrija as nossas rotas, corrija os caminhos pelos quais nós temos andado, corrija, Senhor, os nossos corações e por onde nós temos vivido, Senhor, nos levando de volta para o caminho correto. Que o Senhor nos faça brilhar como as estrelas, Pai, nos fazendo sustentar a palavra da vida, que nós possamos nos alegrar mesmo sob sacrifício, mesmo debaixo de lutas, mesmo debaixo de provações talvez que estejamos passando. Não nos deixa perdermos a alegria da salvação. Restaura em nós, Senhor, esta alegria. Visita a tua igreja, por graça e por misericórdia, faz isso. Em nome e por amor de Jesus, que nós te oramos e agradecemos. Amém.